Bom, a proposta da aula de hoje é exatamente que eu consiga atender vocês dois, em relação às dúvidas que vocês tenham dos conteúdos para a prova de amanhã, tá? Então amanhã vocês vão ter lá a prova, já devem ter feito outras provas, então já sabem como é a dinâmica lá da plataforma, né? Ah, os temas, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Me deem um ok caso vocês estejam vendo a minha tela, tá bom? Então, vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, Duda tá? Beleza. O Matheus também deve estar, né? Temos aqui, ó, ah, a plataforma de vocês, né? Aqui. Aqui que eu falei dos nossos encontros virtuais, ó, tá tudo descrito aqui, beleza? Aqui é a nossa videoconferência de agora. E aqui, ó, será exatamente a aula de segunda-feira, ó. Do meio-dia e meio. Aqui tá errado, eu vou editar, mas é do meio-dia e meio até 1h20, tá? Até 1h20. A gente vai tirar as dúvidas desta lista aqui, né? Deste roteiro aqui que eu coloquei para vocês, ó, de calor latente e conservação de energia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, ó, os temas que correspondem à nossa prova, tá? Temos aí teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento, choques e colisões e calorimetria. Júlia? Senhorita Júlia? Acho que a Júlia deve estar digitando. Júlia, muta seu fone, por favor. A Ai, gente desculpa. já retoma. Muta aí. Eu achei que tava mudo. Não, dá um mute aí. Como é que muta isso, gente? É Eu igual acabei no de Google baixar. Meet. É igual no Google Meet. Vai em cima do meio da sua tela, vai aparecer aí o ícone. Acho que apareceu, né? Bom, então vamos tirar dúvidas aí dos temas. Teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento, choques e colisões, que tecnicamente essas três coisas são uma só, né? E calorimetria. Mais especificamente só da parte de calor sensível, que é o tema da prova de calorimetria. Ok? Então peço que agora eu vou parar de compartilhar minha tela. Peço que vocês se manifestem em relação às dúvidas, às possíveis dúvidas de vocês, ou dentro daquelas listas que eu coloquei. Se vocês tiverem dúvidas de lá de dentro também pode falar, a gente vai tirando, tá bom? Então, Duda, já colocou aí no WhatsApp, né? No WhatsApp, ó, no chat. Posso tirar minhas dúvidas gravando o áudio pelo WhatsApp? Não, não. Faz o seguinte, Duda. Ah, deixa eu pensar. Fala no teu celular e em seguida bota para reproduzir. Ah, não, mas não vai dar para ouvir de qualquer jeito. Esquece. Digita aí. Digita aí. Ah, beleza, Duda. Tenta entrar pelo celular. Júlia e Matheus. Dentre os temas que estão colocados para a nossa prova, peço que vocês abram o microfone ou digitem no chat quais são as dúvidas de vocês referente a exercício, referente à teoria. Estou aqui para atendê-los aí, para que vocês possam fazer uma boa prova amanhã. Então vamos lá. Júlia, agora você pode desmutar o seu fone, filha, para falar. Fique à vontade. Oi, professor. Oi, Júlia. Então, eu só tava com. O único tema que eu senti dificuldade foi calorimetria. Ok. Mas eu consegui fazer as questões que você passou. Porém, em relação aos conteúdos que você chegou a passar na sala, na última aula, exatamente na última aula antes da Uhum. gente começar com a quarentena, eu senti dificuldade. Mas eu não cheguei a fazer ainda a lista que você mandou, que é para essa semana, Uhum. que é referente a esses conteúdos, né? Isso, Que você isso. falou que é a continuidade. Isso, não é. O tema que eu passei essa semana é um tema que não entra na nossa avaliação, né? É um tema tecnicamente que eu havia passado em sala de aula antes de entrarmos em quarentena, é, mas que você está manifestando dificuldade neste tema, que é calor latente e conservação de energia, né? Questão do Sim, gráfico, né? mas.
as questões que você vai colocar na prova não vão ter vão estar mais ou menos no mesmo grau de dificuldade da lista que você passou, certo? Exatamente. Isso é Então eu importante, acho que vai né? estar tranquilo, porque Uhum. eu consegui a lista que você mandou. Entendeu? Legal. É Isso é só no caso de importante. você pedir algo mais complicado. Ah, tá, entendi. Não, assim, ó, isso eu acho bem interessante. Vocês terem em mente que se você está estudando regularmente, se você vem trabalhando as tarefas que eu venho colocando, eu acho que isso vale para várias disciplinas, né? A prova, ela é a cara das atividades. Assim como eu faço em sala, as questões que eu resolvo em sala são questões que são tipos de questões que eu cobro na prova. Então, se você vem tendo uma regularidade, vem vendo suas notas lá, tá tudo ok? Beleza. Vai tranquila para a prova. Se suas notas não estão legal nas atividades, eu sempre falo para você dar uma olhada nos vídeos de resolução, né? E o legal desses encontros é que vocês podem falar diretamente comigo. Tá? Então não vai estar diferente, viu, Júlia, do mais ou menos da lista de calorimetria que a gente vem trabalhando, tá? Se você conseguiu fazer Entendi, aquela beleza. lista, fica tranquila. É, porque eu fiquei um pouco assustada, porque vai ter 10 questões, né, a sua prova. Eu falei assim, Sim. meu Deus, fudeu. Sim, são 10 questões, são 10 questões dentro de 4 temas. Eu não lembro agora direito como que eu dividi, tá? O que eu coloquei mais, o que eu coloquei menos, mas são 10 questões de impulso, calorimetria, choques e colisões e conservação da quantidade de movimento. 5 temas, na verdade, né? Então, assim, Jesus, eu vou precisar das 2 horas. não. Ah, tudo bem. Pode usar o tempo que você tiver lá na plataforma para resolver. Não tem problema, não. O Emerson se aproveitou dessas 2 horas pra gente fazer prova, colocou mais questão, ele não é bobinho. Ó, vamos fazer uma Nossa, proporção? ele Vamos 10 fazer uma questões. proporção. Presta 10 atenção. questões, filha. Presta atenção. Nossa. Na prova de que você tem 50 minutos, eu coloco de 4 a 5 questões, não coloco? Uhum. Agora, se É. tem 2 horas, eu coloquei o dobro. Nada mais justo. Ué, Não. é uma proporção. O tema é difícil. Sim, os temas não são fáceis. O que eu quero saber, na verdade, é se essas questões que você colocou são complicadinhas, né? Aí eu vou querer tirar. Assim como toda a prova, Mas elas vão estar no mesmo nível da lista, não é? sim, sim, Então, é o que eu espero. vai estar. Assim como toda Aí a eu prova, olho. gente, tem questões fáceis, médias e difíceis, né? Se você se preparou com as tarefas, você vai bem na prova. Agora, incoerente é você Eu estar me... tirando 0 nas tarefas e chegar a tirar um 10 na prova. É meio esquisito, né? Acontece às vezes, mas é meio estranho. É Então, bem assim, estranho, né? se você vem com uma regularidade, aquilo que eu estava falando, vai tranquilo para a prova. Não vai ter dificuldade nenhuma. A prova está nos moldes das tarefas. Mas eu tento fazer as tarefas e não consigo. Então, por isso que eu falo, tire suas dúvidas olhando o vídeo de resolução ou manda suas dúvidas lá na plataforma. E aí eu consigo ajudar vocês. Beleza, só que eu já tirei essa dúvida aqui com você, só que eu preciso tirar de novo, porque eu fui tentar fazer o mesmo exercício que eu já tinha tirado uma dúvida, Uhum. só que eu continuei. Tipo, eu tinha entendido na hora, só que aí eu fui tentar fazer e Uhum. deu ruim. Na Qual verdade, eu selecionei uns 4 exercícios da primeira lista, que eu acho que é a que eu mais estou com dificuldade. primeira lista de impulso, você fala? É impulso e quantidade de movimento. Tá. Então vamos propriamente para o tema, para os temas, né? Quais são as dúvidas de vocês? Vamos lá. Primeiro define se é Bom, teórica ou se é de exercício. oi? Primeiro define se a dúvida é teórica ou se ela é de resolução de exercício. E aí vocês me falam. Então, isso eu não souber te dizer. Como assim? Não sei. Vamos lá, Duda. Você está com dúvida na teoria ou você ficou com dúvida em uma questão específica? Em questões específicas, eu acho. Ótimo. Então Mas vamos às lá. vezes eu posso estar em ronda teórica, né? Então me fala qual é o tema e qual foi sua dúvida. Beleza, o tema é impulso e quantidade de movimento. Minha dúvida é a questão 3, 7, 8 e 9 da primeira lista. Que a lista com o nome de quantidade de movimento. Não. Impulso e quantidade de movimento. É a primeira lista que você passou. Tá bom. Aqui foi com prazo para o dia 8 de abril. Ok, já tô com ela aberta aqui. Fala de novo, por favor. A questão 3 primeiro. A Questão 3, aí 3. tem a 7, 8 e a 9. A 7 eu já tirei dúvida com você, só que aí eu tentei fazer e eu travei, não consegui.
Na hora que você explicou, eu consegui, mas Uhum. da Luísa e da Maria. Mas Sim. assim, quando eu fui tentar fazer, eu não consegui. Ok. A 8 e a 9 também? 8 e a 9 também? Vamos começar pela 8 e pela 9 que são mais rápidas, tá bom? Tá, Então, beleza. seguinte. Pessoal, nem precisa abrir aí, ó. Não tem problema não. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente faz a leitura juntos, tá bom? Tá bom. Então vamos começar a leitura aqui dessa questão de número 8, ó. Essa questão de número 8 é uma questão da FUVEST primeira fase, tá? Vou fazer a leitura com vocês. Peço que a qualquer momento que vocês tenham dúvida, vocês perguntem, ok? Então, ó, vamos fazer a leitura juntos. A partícula neutra, conhecida como meson K0, é instável e decai, emitindo duas partículas com massas iguais, uma positiva e outra negativa, chamadas respectivamente de meson π+, e meson π-. Então, situação colocada. Você tem uma partícula chamada K, pode ver a partícula como uma bolinha, tá? E aí ela é instável, então ela vai decair, ela vai emitir outras duas partículas. A emissão dessas partículas pode ser para quaisquer direções e sentidos, concordam? Se ela pode ser para quaisquer direções e sentidos, vamos ver o que isso influencia na análise da quantidade de movimento. Olha, em um experimento foi observado o decaimento de um K0 em repouso, com a emissão do par π+ e π-. Então o núcleo estava parado e quando emitiu π+ e π-, duas partículas. Das figuras a seguir, qual poderia representar as direções e sentidos das velocidades das partículas π+ e π- no sistema de referência em que o K0 estava em repouso? Então veja, vamos lá. Olha só, eu vou pegar aqui uma folha, eu acho que fica bem mais explicativo, tá? Vamos pensar juntos. Pensa no núcleo de K0 como uma bola. Ok? Ó, essa nossa bola, ela é instável e vai emitir duas partículas para quaisquer direções e sentidos, ok? Quaisquer direções e sentidos. A pergunta do cara é, para onde tem que ir π+ e π- de acordo com esse sistema em repouso? Então vamos lembrar de um princípio muito importante da quantidade de movimento. Num sistema, você tem pelo menos dois corpos interagindo, batendo-se ou explodindo, certo? Esses dois corpos, eles têm aí algumas características em relação ao que a gente chama de quantidade de movimento, tá? Vamos pensar um pouco? Dentro da nossa análise, a quantidade de movimento sempre se conserva. Então eu sempre posso afirmar que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Você sempre tem que partir desta relação aqui, ó. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final sempre, gente. Sempre. Só que a quantidade de movimento, ela é um vetor. Então, o que eu posso afirmar em relação à questão? Eu tenho um núcleo K0 antes, uma partícula. Depois eu tenho duas. Só que eu sei que se eu estou em repouso, a minha velocidade é zero. Lembra que quantidade de movimento é igual a m vezes v? Ó, lembra que quantidade de movimento é igual a m vezes v? Se a minha velocidade é zero, zero vezes massa é zero. E então minha quantidade de movimento para alguém que está parado é zero. Portanto, eu posso afirmar que a quantidade de movimento do K, do núcleo K, é zero. É um vetor nulo. É um vetor nulo. O que isso significa? Isso significa que a soma das quantidades de movimento de π+ e π- depois tem que dar igual a antes. Então tem que ser zero. Então você vai buscar, dentre as alternativas, a soma vetorial que dá zero. Porque a quantidade de movimento Uma vai vai ter que depois. anular a outra, né? Oi? Um vai ter que anular o outro, né? Exatamente, as quantidades de movimentos somadas têm que dar zero porque antes é zero. Então um vai ter que anular o outro. Por isso que ficamos com a alternativa Ah. Não é a A? é a A. Ah, bom. Então tá. Tá aí, ó. Beleza? Todos porque um os vai outros anular o outro. vão ter valor de vetor resultante, Duda. Todos os outros. Vetores somados não dão zero.
É verdade, dá pra fechar um triângulo em todos, né? Todos os outros dá para você fechar uma figura, né? Então todos eles têm vetor É, resultante. Beleza? tá bom. Beleza, foi? Foi. A 9 você também já tirou dúvida, só que Uhum. também foi outra que eu não consegui resolver. Duda, olha só, a 9 fala o seguinte, deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Ó, a 9 fala o seguinte, ó. Um asteroide no espaço está em repouso. Olha lá. Novamente o asteroide está parado, quantidade de movimento zero, em relação a um determinado referencial. Num certo instante, ele explode em 3 fragmentos. Dentre os esquemas representados, assinale o único que pode representar os vetores velocidades dos fragmentos do asteroide logo após a explosão, em relação ao mesmo referencial, ou seja, em relação ao asteroide em repouso antes. Tudo bem? Agora veja, você tem A, B, C, D e E. Você vai buscar o que a soma deve dar zero, porque depois os 3 fragmentos, quando a gente soma as velocidades vetoriais deles, eles têm que ter valor zero, velocidade resultante zero, porque a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Qual das alternativas a soma dos vetores é zero? Eu não sei, eu consigo fechar uma figura com as 3? Não consigo? Duda, vamos lá. É muito diferente você fechar uma figura com 2 vetores e com 3. Por exemplo, somando esses 2 vetores, concorda que o resultante é daqui para cá? Sim, Beleza. Então esse cara tem valor de vetor resultante, não tem? tem. Beleza, agora eu vou fazer uma soma com 3. Desenhe o vetor resultante aqui. Dá para desenhar? Não. Então você vai buscar a alternativa cuja soma dos vetores feche um polígono, né? Feche uma figura. Qual delas fecha uma figura aí? Uma única figura? Duda, fechar uma figura, ó, significa que eu não tenho vetor resultante. Como é que eu ligo o primeiro no último aqui? Não dá, né? Não é igual esse aqui que eu consigo traçar um vetor resultante. Aqui não dá, então o vetor resultante aqui é zero. Olha a diferença dessas duas coisas aqui. Ó, não tem vetor resultante, tem vetor resultante. Eu Certo? tô entre a A e a D. Aí, A e D, A e B. A e D. Vamos ver A. Eu vou começar pelo vetor da esquerda. Ó, certo? Aham, Agora eu vou somar com o que está apontando para baixo. Pode ser? pode. Beleza. Assim, certo? Uhum. Agora eu vou somar com o outro que aponta para a direita, né? É, Tem vetor resultante, né? tem. Então é a A. Não. Não é a A, ó. O vetor resultante está aqui, né? Aham. Agora, se você fizer isso com a D, ó, comecei com esse aqui, ó. Tudo bem? O que aponta subindo para a Beleza. esquerda. Agora eu vou colocar o descendo assim. Aham. E agora eu vou ligar o terceiro. Tem vetor resultante? Não tem resultante. Então, Não. alternativa D. D, quantidade de movimento antes é igual a depois, zero. Foi? Foi. Então eu tenho que partir desse princípio para tudo, né? Exatamente. Soma antes é igual a soma das quantidades de movimento depois, seja numérica ou vetorialmente. Beleza? Beleza. Então, voltei aqui. Ô, Duda, a gente já tinha duas questões de quantidade de movimento.
Deixa eu só ver se alguém tem dúvida de algum outro tema. Qualquer coisa a gente volta. Pode ser? Claro, Vamos lá. pode. Guilherme, Júlia ou Matheus, dúvida em alguma outra coisa? Senão eu vou dar sequência às dúvidas da Duda. Professor, você pode, ao invés de refazer algumas questões que você passou, pegar, por exemplo, uma questão que você acha boa de calorimetria para fazer Posso, agora? posso. Tem uma Por questão favor. bem interessante, que é a seguinte, ó. Eu lembro dela de cabeça, eu vou passar para vocês aqui. Eu não cheguei a colocar essa na lista, acho, na nossa lista aí de questões, tá? Mas eu vou falar a questão para vocês. Eu acho que fica bem intuitivo, ó. A questão é a seguinte: dois corpos, A e B, são colocados dentro de um calorímetro com capacidade térmica desprezível. Sabe-se que a temperatura inicial do corpo A é θ1 e que a temperatura inicial do corpo B é θ2, certo? Então eu vou anotar esses dados para vocês, ó. Temperatura inicial de A eu chamei de θ1, temperatura inicial de B eu chamei de θ2. Eles estão dentro de um calorímetro cuja capacidade térmica é desprezível. E também vou afirmar que as capacidades térmicas dos corpos A e B são iguais. Tudo bem com a pergunta até aqui? Manifestem-se. Beleza. A minha pergunta da questão é: se eu deixar os corpos A e B um tempo lá dentro, qual é a temperatura final do equilíbrio térmico? Entendeu a pergunta? Repete de novo, por favor. Se eu deixar os corpos A e B um tempo dentro desse calorímetro, eu vou afirmar para você que eles atingem o equilíbrio térmico. A pergunta é: qual é a temperatura final do equilíbrio térmico? Tudo bem? Sim. Tá bom, Sim. mas vamos discutir. Todos podem desmutar aí se quiserem falar, tá? Como calculamos a temperatura final? Como calculo o quê? A Tá temperatura final do travando. equilíbrio térmico. Eu sou um cara paciente, eu posso esperar. Delta teta é igual ao final menos o inicial. Não seria isso que você quer? É isso? Tudo bem, a variação de temperatura é final menos inicial. A minha pergunta é qual a temperatura final dos dois corpos, a temperatura final do equilíbrio térmico. Repete a questão do início, por favor. Tem-se dois corpos, A e B, colocados dentro de um calorímetro sem capacidade térmica. Sabe-se que só há trocas entre A e B de calor. Deixados lá um Eles estão tempo, eles atingem o equilíbrio térmico. Qual é a temperatura do equilíbrio térmico? eles estão em sistema isolado, não estão? Então, Então vai ser o final menos o inicial. A temperatura vai ser a mesma, é só somar, não é a temperatura do A mais a do B. uh-uh. Vamos lá. O que é equilíbrio térmico? Pessoal? Equilíbrio térmico não é o mesmo que calor específico, né? Não. Calor específico é uma propriedade de cada corpo. Equilíbrio térmico é uma situação. Não sei. Gente, o equilíbrio É térmico tipo é assim, dos eu vou dois corpos. tentar. Ah, Posso tentar explicar? É tipo. Você tem um corpo mais quente, tipo, com mais agitação das partículas aqui, vai um A, e o B com menos. Aí eles vão, tipo, ter uma troca assim, e eles vão ficar estáveis, tipo, vai ficar a mesma temperatura para os dois. isso. E como que eu escrevo isso matematicamente? O A tem que ser igual ao B, Quase. para eles estarem Igualando as em equações da equilíbrio. calorimetria, a equação Oi? fundamental, Não é entendi. igualando as equações. Uh-uh.
Não. Gente, Não? pensa pela lógica. Vocês acabaram de me explicar. Tudo que um cara vai perder de calor, o outro vai ganhar, não vai? Não é isso que acontece no equilíbrio Sim. térmico? Até que tenha a mesma temperatura? Aham. Então pensa, ó. Se o A, sei lá, ele perde calor, hipoteticamente, o B ganha, não ganha? Então vai ficar tipo assim, ó, deixa eu ver. Tipo, a temperatura do A menos X é igual à temperatura do B mais o X que perdeu no A. Não. Olha aqui, olha a soma dos calores. Como que estão? Tudo que o A perde, o B ganha. Não é assim que funciona? Sim, Ou tudo que o B perde, o A ganha, tanto faz. Aqui tanto faz que a questão não fala quem tem mais temperatura. Joga esse menos que A pra lá. Como que fica essa conta? vai ficar zero igual a QB mais QA. Então o que que eu Vai posso anular um, afirmar? anula o outro. O que que eu posso afirmar quando você ouve a palavra equilíbrio térmico? Que um anula o outro. Que a soma dos calores é zero, ou seja, um anula o outro. Sim ou não? Sim, Portanto, a partir do momento que você escreve que a soma dos calores do sistema é igual a zero, você vai ter que pensar em quais equações de calor você está falando, porque tem dois tipos, né? o latente e o sensível. Vocês estão aprendendo qual só, por enquanto? O sensível. Não está tendo mudança de estado físico, então é só calor sensível. Desta forma, basta abrirmos as expressões de QA e QB nas expressões de calor sensível. Vai ficar assim, né? Como calcula calor sensível? Massa vezes o calor específico vezes o delta teta. Isso para cada corpo, né? Isso. Beleza? Todo mundo está acompanhando? Sim ou não? Sim. O que que é massa vezes calor específico? É a capacidade térmica, não é? Então, o que que eu posso fazer nessa equação aqui? Você vai substituir. Dá para você colocar o calor sensível igual à capacidade térmica vezes o delta teta. Perfeito. Massa vezes calor específico é capacidade térmica. Fica Isso. assim, não fica? Fica. Só que as capacidades térmicas são o quê? Iguais. Então eu vou chamar da mesma letra. CA e CB? Vou chamar de Czão, pode ser? Pode. E eu vou abrir os deltas de temperatura em final menos inicial. Tudo bem? Tá bom. A nossa pergunta é a temperatura final do equilíbrio térmico. Está dentro do delta. Então eu vou abrir ele, ó. Vai ficar Czão vezes. Vou chamar a temperatura final de X, tá? Ó, Professor, você chama a temperatura final de X porque ela é a mesma para os dois, né? isso, e ela é a pergunta da questão, né? Também. É, verdade. Esqueci. É, a temperatura final é a pergunta, é o X aqui, ó. Final menos inicial, né? Eu coloquei as Sim. temperaturas iniciais aqui, né, ó. Aham. Tudo bem? Então tá assim a Tá equação. bom. Agora o que eu vou fazer? Eu vou distribuir, certo? Aplicando a distributiva, vai ficar assim, né? Ó, tudo bem para todo mundo aqui? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar os semelhantes, né? Os únicos semelhantes que eu tenho aqui são capacidade térmica vezes X, capacidade térmica vezes X, não é? É. Somar, vai dar 2 vezes capacidade térmica vezes X. E pro lado de lá eu vou jogar o que eu tenho.
Ó, menos capacidade térmica θ 1 foi para lá mais. Professor, Menos capacidade térmica θ 2 foi para lá mais. Certo? Agora eu vou colocar a capacidade térmica em evidência aqui, ó. professor, a capacidade térmica é igual para os dois, né? É igual para os dois, é a condição do exercício no enunciado. Ó, colocando a capacidade térmica em evidência, olha o que aconteceu. Tá bom? Tudo bem? Agora veja, a capacidade térmica está multiplicando os dois lados. Tá. Ela é o Corta. mesmo, né? Posso cortar. E aí, isolando o x, é só passar o 2 dividindo lá. Vai ficar θ 1 mais θ 2 dividido por 2. É a soma das temperaturas dividido por 2, tá vendo? Sim, Tudo bem? Então, beleza. essa questão seria um exemplo muito bom de condições iniciais dadas pelo enunciado. Aqui, ó. Temperaturas, estão vendo? Ó. Temperatura final do equilíbrio térmico é um questionamento muito comum em prova de vestibular, galera. E aí, quando você lê assim, ó, determine tananã, equilíbrio térmico, já vem pra cá, ó. A soma dos calores é igual a zero. Tudo bem? Tá bom. E aí você determina. Tá mudando o estado físico de cada um deles? Não, então é só calor sensível, tá vendo? E aí agora, aí Sim. você vai substituir o que for dado. Aqui, como eu falei da capacidade térmica, ó, você pode substituir massa vezes calor específico por capacidade térmica. Nos dois casos, né? Tudo bem? Foi, Júlia, um exemplo de questões desse tipo? Oi. Ótimo. Vamos Eu lá. acho que tá bom, acho que não vai ter mais dificuldade em relação a isso. Exato, é Até saber essas sobre o que ideias. você passou até agora, eu acho que tá bem específico, não é nem algo muito abrangente sobre Uhum. calorimetria, que você falou que é passar aos poucos, né? É, eu tô indo de pouquinho em pouquinho, exatamente para não correr com material, exatamente para que vocês entendam. Até porque esses temas que vocês estão vendo agora são temas muito importantes para o Enem, para a FUVEST, para a Unicamp. Calorimetria cai todo ano, galera. Todo ano cai no Enem. Todo ano cai numa FUVEST da vida. Tem que saber, tá bom? Vamos lá. Ainda temos choques e colisões e quantidade de movimento, impulso. Do que vocês querem falar agora? Vamos lá. Hoje é Eu vocês. acho que impulso e quantidade de movimento é mais tranquilo. Faz de Legal. choque de colinas. Tá. Isso é melhor linha também, porque eu acho que as questões que você passou, a gente já viu, então, de certa forma, né? Seria legal você passar outra também. Uhum. Sim. Querem falar de impulso, quantidade de movimento, então? Sim, pode ser. Beleza. A Duda estava com outras duas dúvidas, né, em relação a isso. Então, seguinte, vamos fazer mais uma, aí a gente encerra, tá? Até porque tem um tempo aqui a reunião. Nossa aula ela tem uma duração de 50 minutos, eu coloquei 10 minutinhos a mais aí. Caso acontecesse algo desse tipo, vamos falar de mais uma e a gente finaliza, pode ser? Tá. Então vamos lá. Questãozinha aqui. Deixa eu ver. Choques e colisões não. Cadê? Dia 8, né? Beleza. Duda, você tava com dúvida na 3 e na E 7. 7, mas a preferência é a 3. Beleza, então vamos de 3. Vou compartilhar aqui fazendo tudo com vocês. E aí vocês acompanham aí o raciocínio, tá bom? Vamos lá, ó. Tá bom. Questão 3 aqui, ó. Uma bola de massa 200 gramas cai de uma altura de 2,45 metros. Bate no chão e atinge uma altura de 1,80. O impulso da resultante aplicado à bola é quanto? Né? Então, uma questão bem direta, uma questão assim, ou você sabe ou você não sabe, né? Não tem muito o que enrolar.
Então vamos lá, ó. Deixa eu só anotar esses dados para eu poder parar de compartilhar a tela. A massa é 200 gramas da bolinha que cai. A bolinha cai de uma altura inicial de 2,45. Bate no chão, atinge uma altura de 1,80. E a pergunta é o impulso aplicado à bola, certo? Bom, vamos lá. Galera, pensa junto comigo aqui, ó. Na hora que eu vou soltar uma bolinha, ela vai bater no chão e vai subir. Para calcular o impulso, tem dois jeitos. Ou a gente pode usar força vezes variação de tempo de contato, ou a gente pode usar a variação da quantidade de movimento, né? O impulso é igual a isso, ou o impulso é igual a isso aqui, ó. Isso aqui vocês têm na cabeça de vocês, certo? Aqui, ó. Tudo bem? Nessa questão, para calcular o impulso, você não tem nem o tempo de contato que a bolinha ficou no chão. Mas você, com a altura, você consegue calcular as velocidades. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, dentro dessa expressão. Tudo bem? Então eu vou abrir essa expressão. Vai ficar assim, né? Ó. Opa, aqui. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento final menos inicial. Se você abrir a quantidade de movimento, vai ser m vezes v final menos m vezes v inicial. Final menos inicial, certo? A massa você já tem. O que você precisa descobrir é a velocidade final e a velocidade inicial. Onde que estão, em qual ponto da sua questão, da sua situação, estão essas velocidades final e inicial? Pensa comigo. Eu soltei a bola de 2,45, certo? Ela bate no chão e volta. E sobe até a altura de 1,80. Então, você tem duas situações. A primeira situação é no momento que ela bate, porque ela tem que subir, né? E a segunda situação é que ela já está no 1,80. Então pensa comigo. Como que eu calculo a velocidade de um corpo em queda livre? Eu uso o quê? O que vocês acham? Eu usei Torricelli. Então você acabou com a questão. É Torricelli. Não, eu não consegui. Pelo menos não parece que eu consegui, porque eu consegui um número esdrúxulo. Presta atenção, Duda. Presta atenção. Quanto que você usou de delta S no primeiro Torricelli que você aplicou? No Delta S, calma aí. Eu fiz o o final menos o inicial. 1,80 menos 2,45? Isso. Por isso que você errou. Aí eu coloquei que estava contra o referencial. Aí eu coloquei o H inicial positivo. Não. Presta atenção. A bolinha vai cair até atingir o chão. Ela sai daqui com velocidade zero e chega no chão com uma velocidade muito alta. Concorda? Sim. Então, eu quero calcular o V final. Só que para isso, a aceleração é a gravidade e o delta S, que ela tá na primeira queda, é de 2,45. Que tem 2,45. Então eu vou dividir em duas partes. A primeira seria, peraí, o do delta inicial, e aí eu vou fazer uma outra conta com o delta final. Eu vou fazer separadamente. Isso aí, Duda. Olha só, quer ver? Eu vou só fazer isso aqui para você ver. Ó. Isso aqui vai ficar 2 vezes 24,5, dá 49. Raiz de 49 é 7. Ó, a velocidade com que ela atinge o chão é 7 metros por segundo, ó. Meu Deus, eu consegui um negócio totalmente errado. Agora presta atenção. Quando ela bate no chão, ó, ela faz isso aqui, não faz, ó. Ela bate e volta. Então pensa, nessa batida, ela vai sofrer o impulso do chão, não vai? Pra cima.
E aí ela Que vai é atingir esse a o que a altura... questão quer, né? Isso, e ela vai atingir a altura de 1,80. Dá para calcular a velocidade aqui em 1,80? Dá, não dá? Dá. Usando Torricelli. E agora o seu V inicial vai ser 7, certo? Ah, faz sentido. Fez sentido? Ó, Fez. substituindo os dados, o seu Torricelli fica assim, ó, na segunda situação. Tá, beleza. E aí o que vai acontecer? Esse número aqui, ó, que você calcular, essa velocidade aqui, ó, ela vai ser a velocidade final da sua quantidade de movimento. E essa velocidade que você calculou vai ser a sua velocidade o quê? Inicial. Inicial. Considerando exatamente isso aqui, ó. É porque ela é o final da primeira situação, mas é o início da segunda situação. Isso. Ó. Acho que assim fica melhor para enxergar, ó. Ela bate no chão. A partir do momento que ela bate no chão é o início da segunda situação. E aqui é o final, né? 1,80 de altura. É. Então esse V você já sabe que é 7. Aqui, ó. E esse V você vai calcular aqui. E aí você vai conseguir calcular o impulso. Só não pode esquecer que a massa Tem que aqui estar em quilo. tem que estar em quilo. Tudo bem? Beleza? Foi? Então foi aí que eu errei. Eu tentei fazer tudo junto. Eu fiz um H menos o outro. Isso. Foi aí É o que nem no da Maria. Da Maria e da Luísa. Ao invés de eu fazer a conta com a Maria com a bolinha e depois fazer a Luísa com a bolinha, eu fiz tudo junto. Foi a mesma coisa. Por isso que você errou as duas questões. É. Tudo bem? Foi agora? Aham. Tenta fazer Foi? coisa da Maria e da Luísa aí para ficar livre para amanhã, tá bom? Beleza. Pessoal, então é isso hoje. Como é só 50 minutinhos, nossos encontros vão ser bem rápidos. Muitas vezes eu não vou conseguir tirar muitas dúvidas, não vou conseguir dar toda a teoria, mas é uma ferramenta importante para a gente se comunicar, para a gente poder estar em contato aí, tá bom? Então peço que qualquer Tá dúvida bom. vocês tragam para essas aulas. Não quer perguntar aqui, pode mandar lá na plataforma, tá? E aí eu respondo vocês por lá. Vamos seguir o cronograma, uma aula semanal assim e duas aulas gravadas, uma teórica e uma de resolução da lista, da tarefa. E aí, assim, eu acho que o nosso estudo vai andando legal, tá? Para semana que vem, a gente já inicia a apostila 3, tá bom? Então, a gente vai seguir assim, beleza? Tá bom. Então, espero que vocês estejam se cuidando aí. Sabe que eu estou morrendo de saudade de vocês. E logo, logo aí, quem sabe se tudo melhorar, a gente está de volta. Tá bom? Tá bom, professor. Beleza. Então, um beijo a todos. Beijo. Tchau. Tchau.